Fala galerinha, beleza, beleza? Como é que vocês estão? 100%? Professor Vitor de Andrade aqui na área. Povo bonito e maravilhoso, a gente vai falar agora de retas e ângulos, tudo bem? Então vamos fazer um breve resumo do que vem a ser as retas, tipos de ângulos, definição de ângulo, alguns postulados importantes aí da matemática, beleza? Assunto que é extremamente importante para você entender coisas futuras, tá? Por que eu digo isso? Quando você entende que tipo de reta você está trabalhando, seja ela paralela, perpendicular, né, concorrentes, né, que tipo de ângulo você está trabalhando, se é um ângulo reto, um ângulo raso, um ângulo obtuso, você consegue entender e absorver melhor toda a parte da geometria, seja ela plana, seja ela espacial, né? Tem um tópico específico que a gente trabalha também muito com paralelismo, perpendicularismo, projeções ortogonais. Então, são assuntos futuros que você, meu querido aluno, você vai ter que dominar, você vai ter que entender como é que funciona, beleza? Então, vem comigo. Vamos trabalhar um pouquinho aí com a ideia, né, dessa geometria plana, que não é um assunto difícil, tá? Essa partezinha inicial, bem tranquila para você pegar. Então, coloquei, ó, geometria plana, retas e ângulos, beleza? Vamos lá, vamos trabalhar bonitinho? O que nós temos? Quais são as ideias iniciais, tá? Que é o que eu quero que você entenda. A reta, eu coloquei aqui como conceitos básicos, mas a reta, ela é um conjunto infinito de pontos, tá? Então, se você vem aqui, ó, coloca um ponto, aqui, ó, um ponto, outro 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 ponto, né? Infinitos pontos, você vai estar formando uma reta, né? Eu preciso de uma definição, eu preciso de uma demonstração matemática para isso? Não. Então isso é um postulado. Tudo bem? Eu não preciso de uma definição matemática para isso. A reta é um conjunto de infinitos pontos. Acabou, né? É usual a gente representar, beleza? Ah, as posso dizer assim, né, os pontos, né, por letras maiúsculas, tipo A, B, C, M, N, né? Normal na matemática a gente pegar um ponto e falar, ó, esse aqui é o meu ponto A, beleza? Esse aqui é o meu ponto B, tudo bem? Então é normal a gente usar a letra maiúscula. Agora, para as retas a gente costuma usar letras minúsculas. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma reta Rzinho, tá vendo? Aqui eu tenho uma reta Szinho, uma reta Tzinho, beleza? A gente usa essas letras minúsculas. Diferente um pouquinho, né? Lá em conjuntos numéricos, quando a gente estuda conjuntos, né? Que a gente designa a- as letras maiúsculas para os conjuntos e as letras minúsculas para os elementos do conjunto. Por exemplo, você tem lá o conjunto A, ele é formado pelos elementos A, E, I, O, U, as vogais. Então, a gente usa as letras minúsculas para os elementos e a letra maiúscula para o conjunto em si. No caso aqui é o conjunto das vogais, né? No caso da geometria, isso não acontece, né? Letra maiúscula para ponto, letra minúscula para reta. Beleza? Tudo bem? E para planos, a gente costuma usar as letras gregas. A gente adora usar a letra grega para plano. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um plano. Um plano. Esse plano a gente vai chamar de plano alfa. Tá vendo? Essa parede que está aqui atrás de mim, ela é uma parede plana. Ela é um plano. O meu chão ele é plano, né? Então, veja aqui, ó, a parede e o chão, eles formam planos perpendiculares. Planos que fazem o ângulo de 90 graus. E a gente vai ver isso aí, beleza? Mas isso é a ideia de plano. Plano a gente costuma muito usar as letras gregas, tá? E aí, ó, um postulado importante, por dois pontos distintos, A e B, passa uma única reta R. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, se eu estiver pegando um ponto, um pontozinho qualquer, um ponto A qualquer, um postulado diz que sobre um ponto qualquer do espaço, podem interceptar infinitas retas. Então, podem passar infinitas retas por esse ponto. Beleza?
Agora, se eu pegar dois pontos distintos, A e B, dois pontos distintos, A e B, como a gente pegou aqui, ó, ponto A e o ponto B, dois pontos distintos. Por dois pontos distintos, A e B, passam uma única reta. Então, só tem como passar uma única reta por esses dois pontos distintos. Beleza? E aí a gente costuma dizer que pontos que estão sobre a mesma reta, pontos que pertencem à mesma reta, são chamados de pontos colineares. Guarde essa palavra. Pontos colineares. Pontos que pertencem à mesma reta. Tudo bem? Então, por dois pontos distintos, passa uma única reta. A gente chama essa reta aí, vamos chamar ela de Rzinho. Tá bom? Então, tá aí, ó. Então, veja. Nessa reta Rzinho que eu coloquei aqui para vocês, né? Bonitinho, tá? Eu tenho o ponto A, que pertence à reta. Aqui é um Ezinho de pertence, tá? Pertence à reta. Eu tenho o ponto C. Ó, esse ponto C, ele também pertence a Rzinho. O ponto B que está aqui, ó, ponto B, também pertence a Rzinho, tá? Agora o ponto P não. O ponto P está fora de Rzinho, né? Então ele não pertence. A gente bota um Ezinho cortado. Então, ó, o ponto P não pertence à reta Rzinha. Beleza? Não pertence. E aqui eu tenho semi-retas, ó. Eu tenho semi-retas, ó. Eu tenho CA, né, que é uma semi-reta. Eu tenho outra semi-reta aqui, ó, de C até B, ó. Eu tenho uma outra semi-reta e por aí vai. Uma coisa que os alunos eles confundem muito é a diferença de reta, semi-reta e segmento de reta. Tá vendo esse quadrozinho que eu coloquei para vocês? Esse quadrozinho vai ajudar vocês a lembrar, beleza? Perdão, gente, tô um pouco gripado. Brasília tá fazendo friozinho daqueles, tá? Mas vem aqui comigo, ó, te ajudar a diferenciar aí o que é reta, semi-reta e segmento de reta. Bom, a gente sabe que a reta ela é um conjunto de infinitos pontos, certo? Tá? Então aqui eu tenho uma reta chamada de reta AB. A reta, pessoal, ela não tem princípio e nem fim, beleza? Ela não tem princípio e nem fim. Então, aqui, ó, eu tenho uma reta AB, beleza? Então, ela não tem princípio nem fim, certinho? Beleza, então aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma reta AB. Veja que ela não tem nem princípio nem fim, tá? Ela tem infinitos pontos. A gente pegou dois pontos específicos ali, que é o A e o B, para dizer que por dois pontos distintos, né, intercepta uma única reta. Beleza. Agora, a semi-reta, ela tem início, mas ela não tem fim. Então, isso aqui, ó, ela tem início no A, mas ela não tem fim. Ela vai embora até o final. A gente colocou um ponto B aqui, mas ela foi embora, né? Então, ela tem início, mas não tem fim. Então, veja. Aqui, ó, é a reta AB. Aqui eu tenho uma semi-reta, beleza? Uma semi-reta. E aqui eu tenho um segmento de reta. Aí o segmento de reta ele tem princípio e fim, beleza? Então, esse é o segmento de reta AB, tá? Então, ó, olha a forma que a gente representa uma reta AB. A gente bota um tracinho aqui em cima, tá vendo? Que ela não tem início nem fim. A semi-reta, você só vai marcar onde ela começa, que é no A, tá? Você só vai marcar onde ela começa, que é bem aqui no A. Já o segmento de reta, ele tem princípio e fim, ele começa e termina. Então, você coloca assim, ó, em colchetezinho. Beleza? Então, tá aqui. Não confunda. Então, reta, semi-reta e segmento de reta. Beleza? Vamos lá. O plano. O plano, assim como a reta, ele também é um conjunto de infinitos pontos. Então, se eu fizer infinitos pontos, bonitinho lá, tal, bonitinho, infinitos pontos, né? Pá, 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 eu vou estar formando um plano. Beleza? Então, eu posso usar o postulado que eu usei na reta, né?
A união de infinitos pontos forma uma reta. A união de infinitos pontos forma um plano. Representação de plano, a gente usa as letras gregas. Alfa, beta, gama, sigma, delta, o que você quiser chamar, tá bom? E um plano ele contém infinitas retas. Tudo bem? Em um plano podem conter infinitas retas, tá? E todas essas retas que estão no mesmo plano, independente da forma como elas estão, se elas, né, estejam uma do ladinho da outra, uma em cima da outra, uma fazendo um ângulo de 90 graus, não importa, né? 90, paralelo, enfim. Não importa como essas retas vão estar dentro desse plano. Se todas elas estiverem no plano, elas são chamadas de coplanares. Coplanares. Então, quando o professor seu de matemática fala assim, ó, o que são retas coplanares? Retas que estão no mesmo plano. Beleza? Volta no slide anterior. O que são pontos colineares? Pontos que estão na mesma reta. Tudo bem? Então, pontos que estão na mesma reta, colineares. Retas que estão no mesmo plano, coplanares. Tudo bem? Então, ó, olha para essa reta R aqui, ó, a reta R, né? A reta S, aqui, ó, a reta S. Essa reta T aqui, ó, né? Elas estão no plano alfa. Então, essas retas elas são coplanares. Então, a gente diz aqui, ó, que o R está contido em alfa. O S, a reta S está contida em alfa. A reta T está contida em alfa, né? E se eu fizesse uma reta aqui fora, Vitinho? Uma reta U. Opa, a reta U não está contida em alfa. Tudo bem? Não está contida em alfa. Beleza? Essa é a ideia aí do nosso querido plano. Agora, lá no plano, a gente pode ver como é que funcionam as retas, como é que é a posição delas entre si, né? A gente pode analisar com calma aqui. E, por exemplo, ó, a reta R e a reta S, ó, R e S, elas são paralelas. R e S, né? Elas são paralelas. Elas não têm um ponto de interseção, elas nunca vão se interceptar, elas não se cruzam, tá? Então elas são paralelas. Já a reta P e a reta Q, elas se interceptam em um ponto, elas estão concorrendo ali em um ponto, ó. Elas se cruzam em um ponto, elas concorrem em um ponto. Elas concorrem no ponto A. Então elas são chamadas de retas concorrentes. Concorrentes. Tudo bem? Então veja que P e Q são retas concorrentes, elas concorrem no ponto A. Posso escrever assim também, ó. A interseção de P com Q é o meu ponto A. Mas essa linguagem, para você que está no sexto ano, ainda é muito nova. Esse símbolo aqui ó, significa interseção, tá? O ponto de interseção. A interseção da reta P com a reta Q é o meu ponto A. É onde eles se cruzam, tá? Beleza? Inicialmente você só precisa saber classificar. Não tem ponto de interseção, né? Paralelas. Se o ponto de interseção for um ponto, concorrentes. Tá bom? Essa é a ideia aí. Beleza? Então tá ali, ó. Agora, Vitinho, eu tava aqui pensando. E se eu fizesse um plano diferente de alfa? E se eu fizesse um plano diferente de alfa? Né? Retas que estão em planos distintos. Por exemplo, vamos colocar aqui. Eu vou desenhar um plano aqui para vocês, ó. Aqui eu vou desenhar um planozinho que eu vou chamar de plano beta. Vou chamar aqui de plano beta. E aí, dentro desse plano beta, eu vou colocar uma reta aqui, ó. Pronto. Beleza? Uma reta aqui, que eu vou chamar de reta Rzinho. Beleza? Tá ali bonitinho as duas. Tá? E aí, eu vou colocar um outro plano aqui assim, ó. Distinto de beta. Vou botar um plano mais ou menos aqui assim, ó. Aqui assim, ó.
Pã, pã, pã. Um pouquinho inclinado. Que eu vou chamar de plano alfa. E aí, nesse plano alfa, eu vou botar uma outra reta. Uma reta aqui que eu vou chamar de S. Obviamente, você já viu que R e S não estão no mesmo plano. Elas são não coplanares. Coplanares. Isso pode acontecer. Não tem ponto de interseção entre elas, mas não necessariamente elas são paralelas. Tudo bem? Elas só são não coplanares, não estão no mesmo plano, tá? Não tem ponto de interseção ali entre elas. Pode interceptar em algum momento? Não sei. Vai depender da posição desses planos aqui, né? Se esses planos fossem paralelos, qualquer reta do plano alfa e qualquer reta do plano beta nunca ia interceptar, né? Então são coisas que a gente vê mais especificamente numa matéria chamada geometria de posição, que é um assunto que a gente trabalha bastante no segundo ano do ensino médio. E aí eu faço uma aula específica só para trabalhar com essas ideias de geometria de posição. Aqui você está começando a sua jornada. Você está começando a sua jornada no ensino fundamental. O que você precisa entender é a ideia de ponto com letras maiúsculas, ponto A, ponto B, ponto C. A ideia de reta como retas minúsculas, com letras minúsculas, né? Rzinho, Szinho, Tzinho. A ideia de plano, como letras gregas, alfa, beta, né? Gama, e por aí vai. Saber que por dois pontos distintos passa uma única reta, dois pontos A e B passam uma única reta. Entender a diferença de reta, semirreta e segmento de reta. E lembrar que pontos que estão na mesma reta são chamados de colineares. Beleza? Em relação às retas, elas podem ser paralelas, que é o caso dessa aqui, RS. Elas podem ser concorrentes, que é o caso de P e Q. Concorrentes, que é o caso de P e Q. Beleza? Ou ainda, Vitinho, se eu botasse uma reta assim, ó, uma reta R, e por cima dela eu tacasse outra reta, ó. Aqui assim, ó, uma reta S. Beleza? E aí? Aí, nesse caso, já que os pontos de R são os mesmos pontos de S, elas são coincidentes, elas coincidem, né? Coincidentes. Isso pode acontecer também. Beleza? Então, são definições importantes, né? Que a gente trabalha aí na geometria espacial. Beleza? Então, olha lá. Tipos de reta. Concorrentes, triscam em um ponto. Paralelas, não tem ponto em comum. E perpendiculares. A perpendicular, gente, ela é concorrente. Ó, elas triscam em um ponto. A diferença é que elas formam um ângulo de quê? De 90 graus. Tá? 90 graus. Então, veja, ó, eu posso até escrever isso. Ó. Toda reta perpendicular é concorrente. Concorrente. As retas perpendiculares, elas são casos particulares de reta concorrentes, tá? Então, toda reta perpendicular é concorrente, mas nem toda concorrente, tá? Concorrente, mas nem toda concorrente, deixa eu jogar ela aqui para cima, mas nem toda concorrente é, deixa eu jogar aqui para cima, nem toda reta concorrente é perpendicular. Beleza? A recíproca ela é falsa, tá? E eu ainda poderia acrescentar aqui, né, na nossa tabelinha aqui, as retas coincidentes. A reta R, e aí você vem aqui e desenha uma retazinha S, congruente a ela, né? Iguais aí, os pontos que estão em R são os mesmos pontos que estão em S. E aí você pode afirmar que essas retas elas são coincidentes. Então, retas vão ser sempre esses
4 casos aqui, tá bom? Coincidentes, concorrentes, paralelas. Caso particular de concorrente, vou botar um 2.1 aqui, são as perpendiculares. Beleza, beleza? Vamos seguindo? Ó, tá aí um postulado que eu vou trabalhar com vocês aqui. Deixa eu colocar aqui no cantinho, que é esse aqui, ó. Pronto, vamos lá. O postulado. O que seria um postulado na matemática, gente? Um postulado, né? Ele pode ser classificado em 2 grupos, tá? Postulados ou axiomas, né? As sentenças matemáticas, elas podem ser classificadas em 2 grupos: postulados ou axiomas, sentenças que são aceitas como verdadeiras sem prova, são evidentes por si mesmas. Por exemplo, se eu chego para vocês e falo, gente, o que é um ponto? Cara, um ponto é um objeto unidimensional, não tem dimensão, né? Posso dizer que por um ponto passam infinitas retas, né? Por um único ponto passam infinitas retas, e isso é um postulado. Não tenho, eu não preciso demonstrar isso matematicamente para vocês, beleza? Não preciso demonstrar isso matematicamente para vocês, tá bom? Então é isso que está acontecendo. Então, postulado ou um axioma, ele é aceito como verdade, sem uma prova real. Já definições matemáticas, alguns teoremas da matemática, e todos esses, tá? Eles são demonstráveis. Então, por exemplo, eu consigo chegar para você e dizer, ó, eu consigo demonstrar para você, um exemplo aqui, que raiz de 2, por exemplo, raiz de 2, o número raiz de 2, ele é irracional. Ele não pode ser escrito como fração. Raiz de 2 tem infinitas casas decimais, aperiódicas, não tem um período de repetição, né? Então, eu consigo provar isso para você, eu consigo demonstrar matematicamente isso para você. Agora, eu consigo demonstrar que um ponto é um ponto? Ponto é um ponto. Tudo bem? Isso é um axioma aí da matemática. Beleza? Então, vamos trabalhar agora aqui. Eu coloquei ali um plano para vocês, né? Alguns exemplos, ó, de axiomas, ó. A reta, ela é ilimitada nos 2 sentidos, né? A reta não tem início nem fim. Uma reta. Isso é um axioma. Outro axioma, por um ponto passa uma infinidade de retas. Tu sabe que por um ponto A passa lá, ó, infinitas retas, né? Por 2 pontos distintos passa uma e somente uma reta. Olha lá, ó, por 2 pontos distintos passam uma e somente uma reta. Tudo bem? Então são axiomas, tá? Então tá ali a definição mais formal, né? Então a partir de um ponto é possível traçar 2 semirretas de muitas maneiras, a gente pode brincar de ser do jeito que a gente quiser, tá bom? E ver e analisar. Agora vamos para a definição de ângulo. Aí aqui começa a ficar interessante, beleza? O ângulo, ele é a figura formada por 2 semirretas de mesma origem. Ó, lembra lá que a semirreta, ela tem início, mas não tem fim? Ó, ela tem o início aqui no A e não tem fim. Então aqui eu tenho uma semirreta OB. Semirreta OB. E aqui eu tenho uma semirreta OA. 2 semirretas que partem da mesma origem, elas determinam um ângulo. Esse ângulo aqui eu vou chamar, sei lá, vou chamar esse ângulo de θ. Então, ó, então veja que a medida, né, do ângulo BOA é θ. Chamei de θ. BOA. Tá vendo aqui, ó? O chapeuzinho. Deixa eu subir aqui, ó. Chapeuzinho aqui, ó, para você. Deixa eu colocar o chapeuzinho. Aqui, ó. BOA. Então, ele está falando, ó, o ângulo que está no vértice A. Quando eu coloco esse chapeuzinho aqui, eu estou falando que esse ângulo está no vértice... Vértice A não, perdão, vértice O. Vértice O. Então, estou falando que o ângulo está lá. Às vezes eu estou fazendo isso aqui, ó. Pego essa semirreta OB até OA. 2 semirretas que partem da mesma origem, certinho? E aí elas vão determinar um ângulo aqui que eu vou colocar de 120 graus. Então, ó, a medida do ângulo BOA é
120 graus. Beleza? Tá ali. Quer ver um outro exemplo? Ó, olha lá. Duas semirretas que partem da mesma origem. Então tá aqui, ó. Vou chamar de AP, APQ. APQ. Vai determinar esse ângulo aqui que eu vou chamar ele de, sei lá, 60 graus. Então olha lá, ó. A medida do ângulo AP, chapéuzinho no P, porque o ângulo está nesse vértice, que é 60 graus. Então pronto. Então, definição de ângulo. Ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem. Acabou. Beleza? Eu vou ter uma região interna, que é onde esse ângulo está enxergando. Se você olhar bem aí, ó, tá vendo? Vou até virar para cá. Você tá vendo que o ângulo, ó, o ângulo θ, ele está enxergando a região interna na frente dele, que é essa região interna aqui, ó. Tá vendo? Está enxergando essa região interna. E eu também tenho uma região que está atrás do ângulo, que é a região externa. Externa. E eu vou te explicar como é que se dá esse nome de região interna e externa, tá? Vem comigo aí. Olha lá. Deixa eu sair da tela para você ver. Olha lá. Pega a semirreta R2 e leva em direção a R1. Olha lá o que acontece. Olha ali. Tem um caminho poderia ter sido feito ao contrário, né? A gente pode fazer isso aqui, ó, por aqui ou por aqui, né? Se eu pegar dois pontos, se os dois pontos forem traçados dentro da região 1, né? Se eu pegar dois pontos, ó, ponto A e um ponto B, e eu conseguir ligar eles, e todos esses pontos, né, do segmento estão dentro da região 1, a gente chama isso aqui de uma região convexa, tá? Agora, se esses pontos eles estiverem, né, se a gente for ligar dois pontos A e B, tá? Só que na outra região, na região 2, vocês viram que um pedaço do segmento ficou de fora da região 2? Foi esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço do segmento ficou de fora da região 2, ou seja, alguns pontos da reta ficaram de fora, né? Aí esse aqui é uma região não convexa. Tudo bem? Então tá ali, ó. Um pedaço da região foi invadida, né? Olha ali, vocês viram? Então olha só, essa região, aquela região em que o ângulo tá olhando, aqui ó, o olhinho, ó, o cíliozinho bonitinho, ó, o olhinho. Essa região que ele tá aqui de dentro, região convexa. A que está atrás dele, região não convexa. Beleza? Geralmente, a gente trabalha com as regiões convexas. A gente costuma trabalhar com as regiões convexas. Tudo bem? Tá? Então, tá ali. Vou apagar isso aqui para vocês. Você já entendeu o que é ângulo? Já entendeu que o ângulo ele é formado por duas semirretas que partem da mesma origem? Já entendeu que existe uma região que a gente chama de região convexa e uma região que a gente chama de região não convexa. Beleza? Agora vamos comigo aqui. Olha só, eu vou fazer uma pausazinha para no próximo vídeo eu te mostrar como é que a gente classifica esses ângulos. Beleza? Como é que a gente vai classificar os ângulos, né? Como é que eles vão funcionar, bem tranquilo, e eu te dou uns exemplos aí. Beleza? Então, fica aí comigo. Próximo vídeo a gente vai falar aí da classificação de ângulos. Beleza? Valeu!